Preparado aí para o nosso devocional? Nós estamos aprendendo muito sobre Efésios capítulo de número 5. Vamos lá, eu vou seguir agora, nós falamos aí já umas 2 lives só sobre o verso 18. Efésios 5, 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar sobre o verso 19, verso 20 e, se der tempo, o verso 21. Vamos lá? Eu vou até colocar aqui o cronômetro que eu tenho esquecido de colocar, mas vamos lá. Então, Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 21, diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, olha aí, nós já aprendemos muita coisa relevante sobre ser cheio do Espírito Santo. Aprendemos que é uma ordem, aprendemos que é acessível a todos nós, a plural, aprendemos que é uma ação que deve ser cultivada diariamente. Aprendemos na última live como ser cheios do Espírito Santo, 2 atitudes primordiais: arrependimento genuíno e um desejo ardente. Hoje eu quero falar para vocês sobre como a plenitude do Espírito Santo ela pode ser alcançada e mantida. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo, como eu posso alcançar isso, ter essa intimidade profunda com Deus. Quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, é você realmente ser envolvido por Deus, é você ter intimidade com Deus, é você, não só você ter de Deus, mas Deus ter de você também. É você viver uma vida governada por Ele. E não simplesmente ser um cristão nominal, mas você ser um cristão que faz a diferença, que é relevante, como o livro que eu escrevi, um cristão que deixa marcas no caminho. Então eu vou te falar aqui com base no texto. Se você quiser abrir o texto aí para você ir acompanhando, porque eu vou destacar frase por frase, nós vamos aprender como a plenitude do Espírito ela pode ser alcançada. Como eu posso alcançar? Eu me arrependi, eu estou com um desejo ardente, agora o que eu preciso fazer no meu dia a dia para poder alcançar essa plenitude do Espírito? Então anote aí. Primeira coisa no dia a dia que você pode fazer para ser cheio e se manter cheio do Espírito Santo é através das palavras proferidas. Anote aí, através das palavras proferidas. Através das palavras... vou anotar aqui, como alcançar e manter. Como alcançar e manter a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito. Então, como que eu posso alcançar e manter essa plenitude do Espírito? Primeiro, através das palavras proferidas. Olha o texto aí, gente. Proferidas. Isso vai ficar bonito, não, mas... através das palavras proferidas. Mas é só para você entender aqui, Como manter, ficou até assim, como alcançar e manter a plenitude do Espírito aqui, Como alcançar, tô aqui nesse ponto. Como alcançar e manter através das palavras proferidas. Olha aqui, Tá bem estranho aqui, gente, porque eu fiz corrido. Como alcançar e manter? Através das palavras proferidas. Onde está escrito isso? O texto que nós lemos diz assim, se deixem, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre si com salmos. Olha só, hinos e cânticos espirituais. Então, você vai ver que o texto nos mostra aqui que ele fala, você se enche do Espírito falando, ou seja, eu posso me tornar cheio do Espírito Santo através das palavras que eu profiro do dia a dia, falando entre si,
Estamos falando entre si, ou seja, eu posso me encher do Espírito Santo não só falando com Deus, através da oração eu me encho do Espírito Santo, mas falando com as pessoas. Tá escrito aí, gente, ó. Tá escrito aí, ó. Algumas versões tá falando entre si, outras falando entre vós, que é a mesma coisa. Então, eu posso ser cheio do Espírito Santo, preste atenção, eu posso ser cheio do Espírito Santo através das palavras que eu falo com as pessoas. Vou te falar algo aqui, gente, que talvez você nunca ouviu na sua caminhada de fé, o que está aqui nítido na palavra de Deus sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes a pessoa fala, para ser cheio do Espírito Santo é importante orar, jejuar, vigiar e etc. Estar na igreja. Às vezes as pessoas falam que isso é os elementos básicos, é os únicos elementos, melhor dizendo, para ser cheio do Espírito Santo. Só que o texto nos mostra que não é apenas isso. No dia a dia, quando eu sento na mesa do café da manhã, quando eu estou no trânsito, quando eu encontro com o pessoal no meu ambiente de trabalho, na faculdade, quando eu encontro pessoas na rua, eu tenho a oportunidade no meu trivial de estar sendo cheio do Espírito Santo. Tá dando para entender? Porque o texto está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo falando entre si. Ou seja, falando com pessoas. Falando com pessoas. Falando entre si com salmos. Pastor, o que é falar entre si com salmos? É eu ficar falando o Salmo 121, o Salmo 23, o Salmo 91 com as pessoas? Não. Os salmos, quando ele fala do salmo, os salmos carregam uma linguagem de devoção e de temor a Deus. Ou seja, é quando eu falo palavras que edificam. É quando a minha boca está nutrida por palavras que abençoam. Quando a minha conversa é uma conversa rica em instruções. É quando o assunto da minha conversa são assuntos que abençoam, que edificam, que agregam na vida das pessoas. Quando eu tenho conversas que edificam, eu sou edificado e eu vou me tornando cheio do Espírito Santo. O texto está em Efésios, capítulo 5, verso 18, 19, 20 e 21. Nós estamos falando do verso 18 e 19 ali. Tá pegando aí, pessoal? Quando eu descobri isso recentemente, estudando esse texto, isso para mim foi um descortinar dos céus, pro meu coração. Porque você pode conhecer uma pessoa que é cheia, você pode se identificar e saber se você é uma pessoa cheia do Espírito ou não, ou até mesmo identificar se a pessoa que você convive é cheia do Espírito Santo, através daquilo que ela fala ou deixa de falar. Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vida de oração, leitura da palavra, santificação, sim, importantíssimo. Isso é indispensável, isso é base. Agora você pode também ser cheio do Espírito Santo quando você encontra com uma pessoa, a mulher está lá no salão e a conversa que ela está tendo é uma conversa que edifica, que fala bem das pessoas, que fala de coisas que agradam a Deus, que fala sobre algo que carrega os princípios da palavra de Deus, conversas boas, conversas alegres, conversas que edificam. Eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Agora, se na minha boca, conversa cheia de gratidão, quando você é grato a Deus, gente, você quando faz isso, você está sendo cheio do Espírito Santo. O texto está aqui mostrando, enchei-vos do Espírito Santo falando entre si. Falando entre si. Por quê? Por que eu sou cheio do Espírito Santo falando entre si? E por que eu posso me identificar ou identificar uma pessoa como cheia do Espírito Santo através das palavras? Porque a boca é um outdoor do coração. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, se o coração dela é cheio de Deus, se a vida dela é cheia de Deus, a boca fala que o coração está cheio. Então aquilo que eu vou falar, na verdade, externo o que o meu coração de fato carrega. Se eu, nos meus lábios, carrego murmuração, o meu coração não está cheio do Espírito Santo. Porque não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e não ser grato. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Gratidão é uma particularidade de um coração cheio do Espírito Santo. Tá dando para pegar, pessoal? Então, olha só. A pergunta que a gente precisa fazer.
É como anda o nosso vocabulário. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Como anda o seu vocabulário? Será que o seu vocabulário é carregado de gritaria, estresse, xingamento? Ou o seu vocabulário é carregado de sabedoria? Como anda o seu vocabulário? Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? As palavras que saem dos seus lábios acerca de pessoas são palavras de crítica ou são palavras de edificação? Então não é dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, que eu vou na igreja 3 vezes na semana, porque eu toco. Não. Você quer saber se você é cheio do Espírito Santo? A gente se enche do Espírito Santo e a gente evidencia ser cheio do Espírito Santo quando nós proferimos palavras que edificam. Como anda o seu vocabulário? O seu vocabulário é carregado de verdades ou o seu vocabulário é carregado de mentiras? Você mente no trabalho, você mente nas suas vendas, você mente para sua esposa, você mente para o seu pai, você mente para o seu esposo. Como que é carregado o seu vocabulário? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Fez sentido, pessoal? As palavras são tão expressivas na identificação e no processo de ser cheio do Espírito Santo que a Bíblia nos mostra o quanto que a palavra tem poder. O quanto que a palavra tem poder. Olha só, o profeta Ezequiel, por exemplo, estava diante de um vale de ossos secos, quando o Espírito diz a esses vales de ossos secos que recebam vida pela palavra. Um vale de ossos sequíssimos se torna um exército numeroso pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra, uma figueira ficou estéril. Pelo poder da palavra, em Atos 3, um paralítico começou a andar. Pela palavra, o mundo foi criado. Então a palavra, ela diz muito sobre a nossa essência. Aquilo que você fala revela quem você é. A boca revela o seu caráter. A boca é um outdoor do coração. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você se revela ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, como anda o seu vocabulário? Mude o seu vocabulário. A forma como você fala, o que você fala, como você fala. Avalie o seu vocabulário. Porque se for um vocabulário carregado de salmos, ou seja, de devoção a Deus, quando você está conversando no dia a dia, você vai se sendo cheio do Espírito. Ok? Segundo, o texto nos mostra que, em segundo lugar, como alcançar e manter. Primeiro, através das palavras proferidas. Segundo, através da adoração genuína. Coloque aí. A adoração genuína. Eu acho que eu vou ficar só nesses dois aqui hoje. Depois a gente segue na próxima live. A adoração genuína. Então vamos lá, vou mostrar para vocês os 2 pontos aqui, ó. Como alcançar? Através das palavras proferidas e através da adoração genuína. Através das palavras proferidas e através da adoração genuína. Gente, não é bonito não, porque eu fiz aqui bem corrido, mas o que importa aí é a essência aí, né? O que o texto segue dizendo? Nós estamos analisando a Bíblia, tá, gente? Não é o que eu penso ou deixo de pensar, não. O que a palavra de Deus diz. O texto diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, falando com pessoas. Então, se as suas conversas com a esposa, com o filho, no ambiente de trabalho, é uma oportunidade de você ser cheio do Espírito ou não. Falando entre vós com salmos, entoando, aí o texto vem, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha só, o texto fala que, tanto falando com pessoas, quando louvando a Deus, eu me encho do Espírito Santo. Então, quando eu falo com pessoas com a linguagem de devoção, de edificação, e quando eu canto, eu louvo, louvar, elogiar a Deus, quando eu louvo a Deus, eu canto a Deus de coração, eu estou também sendo cheio do Espírito Santo.
Para você entender nesse texto, para você fazer uma análise, a hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Então, para te ajudar nessa análise, nessa percepção do que fazer para ser cheio do Espírito Santo, você pode marcar os verbos que estão no gerúndio. O gerúndio é uma ação que está sendo executada. Então, sejam cheios do Espírito Santo, ou se deixem ser cheios do Espírito Santo. Aí você marca a palavra falando e você marca a palavra cantando e louvando. São verbos, ou seja, ações que nós precisamos ter sempre, rotineiramente, que vai nos tornar cheios do Espírito Santo. Que bênção, Fabrício, essas lives estão me transformando, glória a Deus. Que bom, glória a Deus, fico feliz. Então, adoração ao Senhor. Então, por exemplo, quando você está conversando no seu dia a dia e no seu momento com Deus, no momento que você está com Deus, o momento, quem aqui participa de alguma igreja, quem frequenta aqui alguma igreja, me fala aqui, ó. Se você faz parte de uma igreja, você pode até colocar aqui a igreja que você faz parte. Coloca para eu saber aqui, ó. Se você faz parte de alguma igreja, coloca aqui para eu poder saber. Ah, eu sou da igreja presbiteriana, sou da igreja batista, sou da igreja católica, sou da igreja... Me fala aí qual é a igreja que você faz parte. Sou da igreja Assembleia, sou da igreja... Coloca para mim aqui, se você faz parte de alguma igreja, coloca aqui para eu saber. Se você desejar compartilhar. Por que eu estou falando isso? Porque o seu momento na igreja, o momento que você vai, é importante congregar, é importante você estar na igreja. Agora, não basta simplesmente passar por dentro de uma porta da igreja que ali está falando que você está sendo cheio do Espírito Santo ou adorando a Deus. Mas é a forma como você presta o seu culto ao Senhor. É a forma como você faz. O texto diz aqui, ó, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então eu não é cantar por cantar. Quantas vezes a gente canta no nosso devocional no quarto ou no nosso momento de louvor a Deus lá na igreja, a gente canta e nem está sabendo que está cantando. Você está perdendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Porque o texto diz que uma forma de eu ser cheio do Espírito Santo é cantando de coração. Deixa eu só ler rapidamente aqui as pessoas que nos seguem, de que igreja que elas fazem parte. O Wagner falou aqui, ó, que é da IDPB, do Avivamento. A Patrícia é da Igreja Católica. A Aline é da Mais de Cristo de Florianópolis. A Edinamar é da Igreja Batista CMA de Paraíba. Olha que legal. Carlos é da Presbiteriana Renovada de Marília, da mesma denominação que faz parte. A Vilma é da Igreja Católica. A Rosânia da Igreja Católica. A Rita da Igreja Batista. Tantas, ó. Sérgio da Igreja Presbiteriana, Batista Filadélfia Grazi. Pessoas aqui, ó, a gente está vendo várias pessoas da Igreja Católica, pessoas da Batista Renovada, pessoas da Assembleia de Deus. Olha aí, gente. Nós estamos todos aqui reunidos na Palavra de Deus, que é nosso manual de fé, de regra de fé e prática. Muitas igrejas. Agora presta atenção, você que faz parte de uma igreja, quando você estiver lá, você vai estar tendo uma oportunidade de ser cheio do Espírito Santo no momento dos cânticos. Porque através de uma adoração genuína, de um louvor de todo o coração, você pode ser cheio do Espírito Santo. É o que o texto está falando, cantando e louvando de coração ao Senhor. Qual que é o problema que a gente observa? Muitas pessoas cantam e estão viajando na maionese, a pessoa está cantando lá, mas nem está sabendo o que está cantando. Nem está sabendo. Então, quando você cantar, seja no seu momento no secreto com Deus, quando você põe uma música... por exemplo, eu vou falar algo que eu tenho feito ultimamente. Eu sempre começo o meu momento de devocional, ou em alguma etapa do meu devocional, eu ponho um louvor. Ou eu toco e canto aqui, ou eu ponho um louvor, uma música. Aí, quando essa música está sendo cantada ali, eu coloco a letra para eu ler e cantar e entender a letra. Então, quando você estiver no seu momento devocional, faça isso, porque isso é um caminho bíblico para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque se você canta, como eu disse agora há pouco, viajando na maionese, você vai sair do culto tão vazio quanto você entrou. Mas se você canta e adora como Deus espera, em espírito e em verdade, como o texto que nós lemos diz, de todo o coração, a sua adoração vai tocar os céus. A sua adoração vai atrair a presença dos céus para a terra. Ok? Então, já pense nisso. Traga isso à sua consciência em todo momento que você for cantar. Através das músicas. Por isso que é muito importante a gente saber que música que você está ouvindo.
Tem músicas que vão te deprimir. Tem músicas que vão te colocar lá na fossa. Tem músicas que não estão te edificando. Olha as músicas, observe as músicas que você está ouvindo, porque através das canções você pode ser cheio do Espírito Santo e aumentar o seu nível de intimidade com Deus. Só que eu quero abrir aqui para finalizar, deixa eu ver quanto tempo, tá faltando aqui 2 minutos no meu cronômetro, para finalizar sobre adoração genuína, eu quero mostrar para vocês aqui que cantar e louvar a Deus de coração não se restringe apenas a músicas cantadas, mas quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre cantar e louvar a Deus de coração, eu entendo que essa adoração genuína é um estilo de vida, ou seja, é um louvor que não apenas é uma música, mas é um louvor como um projeto de vida. É uma atitude de coração. Por que eu afirmo isso? Porque o texto diz louvando, cantando e louvando de coração. Então, a grande questão é uma vida de adoração a Deus. Ou seja, a adoração como estilo de vida. E o que seria a adoração como estilo de vida? A adoração como estilo de vida é você viver uma vida comum, porém tudo que você faz para a glória de Deus. Tudo que você faz, você visa agradar a Deus. Entende? Adoração como estilo de vida. O que seria fazer tudo que eu faço no dia a dia comum e eu faço para a glória de Deus? Por exemplo, se você ainda não tomou café da manhã e vai tomar um café da manhã nessa manhã, você vai ter a oportunidade de fazer esse momento de alimentação, um momento de adoração genuína, um momento de que você vai fazer como algo que vai glorificar a Deus, porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que isso significa? Eu posso estar comendo ali, eu posso comer comida simplesmente para encher a barriga, ou eu posso estar comendo ali naquele momento com uma atitude de devoção e gratidão a Deus. Então isso está sendo uma manifestação de adoração a Deus. Isso vai me encher do Espírito. Você está alimentando e fala, oh Deus, muito obrigado por ter aqui essa bananinha cozida, esse ovinho mexido, quem come pão, né? Estou comendo esse pãozinho, esse biscoito, tomando esse leite, tomando esse café, muito obrigado. Você tem isso no coração, né? Você pode até fazer isso separando um momento, a gente mesmo, antes de começar aqui a comer, eu, a Lu, a Helena, a gente faz uma oração. Toda vez que a gente vai dar a dedeira para Helena, faz uma oração, né? A gente ora com a Helena já até faz assim, toda vez que eu tô já mexendo a dedeira, ela já faz assim, como um gesto de gratidão. E ali no momento da alimentação, eu tô vivendo algo comum, rotineiro, mas eu tô fazendo com adoração a Deus, com um coração voltado para agradecer a Deus. Entende? Então o que é a adoração genuína? Não só em músicas, mas a adoração genuína como um estilo de vida. É você viver uma vida comum em que tudo que você faz, você visa glorificar e agradar a Deus. Na conversa com as pessoas, na forma como você lida com as coisas, com os problemas. Você está andando de carro, agradece o Senhor, obrigado por esse carro. Começa a chover, agradece o Senhor pela chuva. Isso, gente, estou te falando de coisas do seu dia a dia que vão te fazer ser cheio do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Então nós somos cheios do Espírito Santo na oração, nós somos cheios do Espírito Santo no jejum, nós nos enchemos do Espírito Santo na oração, nós nos enchemos do Espírito Santo no jejum, nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós estamos servindo e nós nos enchemos do Espírito Santo também falando com pessoas, palavras que edificam. Nós nos enchemos do Espírito Santo também quando nós cantamos com todo o nosso coração, dentro da igreja, fora da igreja, no nosso devocional, nas músicas que a gente ouve. Nós nos enchemos do Espírito Santo através de uma adoração genuína como estilo de vida no nosso dia a dia. E quando isso eu faço, eu vou me tornando uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, nesse texto, finalizando, vou orar agora ao Senhor com vocês. Esse texto nos fala sobre pelo menos 4 formas de sermos cheios do Espírito Santo, que está aqui expresso, que está nítido no texto. Dessas 4 formas, hoje nós ficamos com 2, que é falando entre vós, falando com pessoas,
e entoando e louvando a Deus o coração. Ou seja, através das palavras proferidas e através da adoração genuína. Fez sentido para você? O que mais fez sentido para você aqui nessa manhã? Me fale aqui. E eu quero orar com você nessa manhã, pedindo para que você e eu possamos no nosso dia a dia nos tornarmos pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Coloque para mim aqui. A Helena tá chorando ali fora. O pessoal ouve, né? A Helena tá ali chorando ali fora, despertou agora há pouco. Mas vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Coloque para mim aqui o que mais te marcou, o que mais fez sentido para você nessa manhã. Fale comigo. O que mais fez sentido para você nessa manhã. E vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por mais uma manhã de aprendizado da Tua Palavra, onde nós vemos a luz, Deus, da Palavra do Senhor. Ó Deus, como nós podemos ter uma intimidade muito maior contigo. Muito obrigado. Porque, ó Deus, nós podemos perceber que a vida com o Senhor não se resume a um dia de semana ou 1h30 por semana que a gente vai na igreja. Mas, ó Deus, a nossa vida de intimidade com o Senhor, ela é cultivada, de fato, ó Deus, no nosso dia a dia. Deus, dentro de casa, quando nós estamos na rua, andando a pé, andando de bicicleta, andando de carro, andando de ônibus, andando de metrô, quando a gente está assistindo uma TV, quando a gente está cantando louvor, quando nós estamos no nosso momento devocional. Ó Deus, da forma como a gente trata as pessoas, tudo isso são oportunidades a gente criar uma intimidade maior com o Senhor e viver uma vida de relacionamento genuíno contigo. Obrigado por abrir o nosso coração. Obrigado por nos dar essa palavra para nos fazer entender, ó Deus, o que de fato o Senhor espera de nós e nos dá o caminho para viver essa vida plena no Espírito. Ó Deus, e certamente pessoas cheias do Espírito Santo têm famílias abençoadas, pessoas cheias do Espírito Santo impactam o ambiente de trabalho, pessoas cheias do Espírito Santo se tornam instrumentos de cura para outras pessoas, pessoas cheias do Espírito Santo são relevantes, são sal da terra, luz do mundo, são pessoas que deixam marcas, ó Deus, por onde passam. E o Senhor vem levantar aqui no nosso meio, ó Deus, nessas milhares, mais de 1000 pessoas que estão aqui nessas duas plataformas, ó Deus, levantar pessoas cheias do Espírito Santo, esposas, mulheres cheias do Espírito Santo, maridos como sacerdotes do lar, cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo. Sim, nós cremos nisso e declaramos, porque o Espírito Santo pode ser derramado e pessoas podem ser cheias do Espírito Santo, independente da faixa etária, independente do local que moram, independente da condição social. Se o coração é entregue ao Senhor, se arrepende e tem desejo disso e trilha esses caminhos, de fato será cheio do Espírito Santo. E assim eu oro agradecido por essa manhã, por essa palavra, declarando um final de semana abençoado sobre cada vida aqui, no nome de Jesus. Amém e amém.